Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, até porque hoje eu recebo uma figuraça comigo aqui, demorou, hein? Demorou, tenho o prazer de receber ele, deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia. Deputado, prazer em receber, como é que tá, tudo bem? Tudo bem, mano, prazer é meu estar aqui na 92.5, um grande boa tarde pra você, pros seus ouvintes, sempre um prazer. Bom demais, deputado, vem cá, você é manezinho raiz, você se orgulha de dizer que é manezinho? Que depois do Guga, todo mané se orgulha, né? Eu sou meio nômade, né? Que eu nasci em Floripa, Tá. mas morei 10 anos em Criciúma, morei 3 anos em Tubarão, morei 2 anos em Porto Alegre, 2 anos em Xanxerê. Isso tudo pelo banco, né? Então eu sou nascido mané, mas andei por aí tudo, andei bastante pelo estado de Santa Catarina e também morei em Porto Alegre. Não, mas o sotaque não perdeu, né? Não, o sotaque não sotaque perde. não perde. Sotaque mané é uma coisa que não se perde. Ele gruda. Ô, Júlio, você foi jogador de futebol de salão? Ah, não, isso aí eu tava vendo essa história. Você foi goleiro de futebol de salão? Fui goleiro de futebol de salão, fui campeão estadual, fui vice-campeão brasileiro e fui titular da seleção catarinense durante 4 anos. Poxa, bicho. E aí a política nasceu do futebol de salão? Não, a política, o futebol de salão me deu emprego no banco. Tá. Como eu jogava razoavelmente bem, jogava bem mesmo? o time, o banco montou um time e me convidou para jogar no time, e quem jogava no time do banco já ganhava um emprego. Tá. E quando eu vi que eu precisava trabalhar e que o futebol de salão não dava camisa para ninguém, eu me grudei no emprego e fui cuidar da minha vida porque precisava trabalhar. Você cresceu muito no banco, né? Você chegou em grande... Sim, eu comecei no banco como escriturário, depois fiz carreira. Em Porto Alegre eu já era o contador da agência, e depois de Porto Alegre eu já virei gerente na agência de Xanxerê, transferido, depois promovido para a agência de Tubarão, que era uma agência de porte maior, e da agência de Tubarão eu virei diretor de crédito geral e câmbio. Tá, e como é que te convidaram para política? Nasceu do nada, é isso? Eu fui funcionário do banco quando era presidente do banco o ex-governador Jorge Bornhausen. E o Jorge era muito político e ele investia muito nas lideranças jovens, né? Naquela época éramos eu, o Cláudio Ávila, que chegou a ser deputado estadual e deputado federal, foi prefeito de Florianópolis, o Raimundo Colombo, que depois foi deputado estadual e chegou a ser governador por 2 mandatos, e ele investia muito nas lideranças jovens e convidava os jovens para participar da política, do processo político, né? E eu, em 85, era diretor do banco, e aconteceu um movimento nacional que foi a famosa aliança em torno da eleição do presidente Tancredo Neves. Era uma eleição ainda pelo colégio eleitoral, e eu me filiei na Frente Liberal em 1985, sem nenhuma intenção de disputar a eleição. O Espiridião a mim era governador, e o Jorge e o Espiridião se dividiram, né? O Jorge acompanhou o movimento da transição democrática e apoiou o Tancredo Neves. Os então egressos do antigo PDS acompanharam o governador de São Paulo, Paulo Maluf, no colégio eleitoral, e aí o Jorge e o Espiridião se dividiram. Eu fiz a opção de acompanhar o Jorge. Você fez a opção certa? Fiz a opção certa, né? Muito embora tenha um respeito muito grande pelo ex-governador Espiridião Amin, um senador brilhante, né? Que orgulha Santa Catarina, mas naquele momento eu precisava fazer uma opção. E na vida a gente tem que fazer opção. Eu fiz uma opção, sou amigo do Jorge até hoje, convivemos todas as semanas, mas foi um momento muito interessante da vida nacional, e ao me filiar, fiquei apto para disputar a eleição. Em 86 veio a eleição, primeira eleição da então Frente Liberal, que depois se tornou o PFL, e depois DEM e agora PSD. Em 86, o Jorge me chamou e disse: olha, nós precisamos que você dispute a eleição de deputado estadual.
Mas eu nunca disputei nada, não sei bem direito o que é isso. Você não tinha ido pra nada? Nada, não tinha sido vereador, não tinha participado de nada. Apenas acompanhava os movimentos políticos, né? Pela proximidade que eu fui adquirindo com o ex-governador Jorge Bornhausen. Aí disse, tá bom, tudo bem, se é para disputar, vamos disputar. E aí disputei a eleição e venci. Venci a primeira eleição, eu disse, então tá bom, é por aqui. Aí você começou já... A partir daí, com 36 anos, eu era deputado estadual. Que loucura. E aí, daí pra frente, foi uma carreira política que chegou até aqui. Daqui pra frente, só Deus sabe. Ô, Júlio, por que a política é uma cachaça? Por que todo político é um apaixonado por ela? Olha, mano, é uma coisa impressionante. Porque você vai formando uma teia, né, que você não consegue mais sair. Eu fico imaginando, você tem que preparar também a sua sucessão, né? Eu já estou chegando próximo do ocaso, então a gente sempre fica naquela, vou disputar mais essa então. Só para ver, Então estou pensando em disputar mais essa eleição, mas a gente vai criando tantos vínculos que depois você não consegue sair. A bem da verdade não é que você não consegue, você não quer sair. Não quer sair. Essa cachaça é danada, é um vício maravilhoso. Ô, Júlia, e a relação, por exemplo, de amizade, compromisso e poder? Porque a política tem essa tríplice bem definida. Ô, mano, tem que saber separar bem, né? Às vezes você precisa tomar uma decisão, e a decisão mais sensata não é aquela que vai acolher o seu amigo, que vai agradar o seu amigo, mas você tem que, que tem que falar mais alto, o espírito público, né? O espírito público é uma coisa importante. E como eu vim dessa escola, né? Escola do Jorge, de grandes políticos da época, né? Nós temos uma fase de grandes políticos no Brasil. O Brasil fez aquela transição, uma transição que foi feita cheia de percalços, mas que com a maestria e a capacidade dos políticos da época, ela foi feita de forma pacífica, né? Você vê que no meio do processo de transição, Tancredo Neves eleito pelo colégio eleitoral, contra a vontade dos militares que apoiaram o Paulo Maluf, né? O Tancredo morre na véspera da posse, ministério pronto, morre na véspera da posse, decide-se que o então vice-presidente José Sarney assume a presidência da República e faz-se a transição de forma tranquila, né? E o país viveu ali um grande momento. Chegamos em 88, já com uma Constituição em elaboração, promulgada no final de 88, e daí para frente o Brasil viveu esse país democrático que a gente vive até hoje. Não é o ideal, mas é um país onde a gente respira democracia, respira liberdade, e eu acho que essa é uma conquista desses grandes brasileiros que fizeram essa travessia do regime militar para o regime civil, para a democracia total que nós vivemos hoje, né? As pessoas falam, né? A política é isso, a política é aquilo. Não existe. O governador Moisés, quando eleito, né? Ele dizia, não, agora vem a nova política. Aí eu disse, no meu discurso de posse na presidência daquela época, eu disse, não existe nova nem velha. E a política não faz bem nem mal a ninguém. Quem faz bem ou mal são os atores da política. Né? Quando os atores agem bem, a política fica boa, né? Quando agem mal, a política realmente faz mal. Agora, eu perguntei para você das amizades, porque nós temos grandes amigos em comum, e todos que te conhecem falam uma coisa de você, que você é um homem de muito compromisso, né? Que você cumpre as suas promessas, e essas promessas, elas não têm data, né? Tem promessa que você fez há 20 anos atrás, você tem que cumprir. Como é que você lida com isso? Olha, eu considero o seguinte, cumprir a palavra, na minha avaliação, e é por isso que talvez eu tenha esse reconhecimento, cumprir a palavra é obrigação, mas de tão raro virou virtude. Então quem cumpre a palavra acaba sendo considerado como tendo a virtude de cumprir a palavra, mas é para ser uma obrigação. Quando você dá a palavra, você empenha a sua palavra, você tem que cumprir. Tem que tomar cuidado antes de
de apalavrar. Mas já prometeu muita coisa. Depois de apalavrar? Já prometeu muita coisa que não deveria, Júlio? Eu já confesso que já teve promessas que eu fiz, me arrependi no meio do caminho de ter feito, mas cumpri. Tem que ir, né? Tem que fazer, pô. Ô, Júlio, você falou uma coisa, de fazer sucessores, né? Do político encontrar o jovem para fazer sucessor. Tá fácil encontrar jovem neste momento político do Brasil? Eu falo isso para você porque eu noto que aqui na região, alguns partidos esqueceram disso. Envelheceram muito mal, né? Quando eu falo região, aqui na nossa macro-região. Como é que você enxerga isso? Olha, eu diria que na região de Criciúma nós temos jovens, né, na política, bem-sucedidos, né? Nós temos a deputada federal Júlia Zanata, é uma jovem deputada, atuante, né? O deputado federal Ricardo Guide é jovem também, atuante. Nós temos 3 deputado bons, né? Daniel Freitas, também é um jovem, né? Atuante, mas sempre foi difícil convencer os jovens. Agora, a responsabilidade deve ser daqueles que estão já da metade para o final da carreira e preparando pessoas, né? Por isso que eu disse, o Jorge Bornaldo fez isso muito bem. Você vê que do grupo político que ele formou na época, eu citei aí o Cláudio Ávila, que chegou a ser prefeito da capital, foi deputado federal, deputado estadual, o Raimundo Colombo, que foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador da República, foi governador. O Enio Branco ocupou cargos importantes, né, na vida pública. Eu mesmo fui deputado estadual, resolvi continuar deputado estadual por um bom tempo. Então, eu acho que essa preparação de jovens é importante, mas os partidos realmente não se preocupam muito com isso. Aí vai fazendo falta esse rejuvenescimento da política, ele é importante, faz falta. Você já sofreu com isso alguma vez? Né? De não fazer um sucessor, né? O PSD acho que tem feito isso bem, não tem? Quando eu tive um período que achei que podia sair da política e acabei indo para o Tribunal de Contas, né? Fui conselheiro do Tribunal de Contas. E quando eu fui para o tribunal, eu deixei encaminhado um sucessor do sul do estado, mais precisamente de Grão-Pará, né? Da região do Vale do Braço Norte, que era meu chefe de gabinete, o hoje conselheiro do tribunal, José Ney Ascari. Então acho que essa preocupação a gente tem que ter. Nós teremos agora, nessa eleição, como eu não vou disputar a eleição de deputado estadual, nós teremos pelo PSD 2 candidatos no sul do estado, o Arleu aqui por Criciúma e o Betinho, que foi prefeito de Braço do Norte pela região da Murel. Eu imagino que ambos tenham condições de se eleger deputado. Então essa preocupação de você, né, ter sempre pessoas da região e pertencentes ao seu grupo político para que possam, né, ocupar esses espaços é importante. Na política tem um pouco de ciúme de homem, né? Tem bastante, né? Tem bastante. Agora me diz uma coisa, vocês políticos com experiência conseguem prever o futuro, né? Vocês conseguem entender alguns movimentos diferentes, né, do afegão médio, né? Da onde vem essa experiência? Esse feeling nasce com o tempo? Ou tem político que é velho e não aprende, Júlio? É como em todas as situações da vida, né? Tem gente que não aprende mesmo depois de velho, mas na política o aprendizado é sempre mais fácil porque o aprendizado se dá sempre sofrendo, né? Sofrendo aqui e acolá, né? Eu tomei café da manhã essa semana em Brasília com o presidente do nosso partido, Kassab. E a gente conversando, eu disse, não, mas você fez tal coisa em tal eleição, isso vai ser reconhecido. Ele virou para mim e disse, você sabe como é que é na política, né? E é verdade, então são coisas que acontecem, mas eu costumo dizer o seguinte, mas não é na política isso é na família, é na sociedade, é na empresa, é no lazer, é em tudo que quando você tem um grupo de pessoas, né, e a política é feita, né, por segmentos, né, grupo de pessoas que se agrupam em torno dos partidos políticos, como prevê a legislação. Quando você tem um grupo de pessoas, você está sujeito ao comportamento humano. E o comportamento humano às vezes é imprevisível, né? Então na política não é diferente. Já fez muitos inimigos na política. Como é que você lida com o adversário, Júlio? Olha, no início da minha carreira, no início no meu primeiro mandato de deputado,
eu até fiz força para ter alguns inimigos. Isso fiz propositalmente? Pelo meu comportamento. Não, era instintivo. Tá. Você, diante de uma situação, você ao invés de né, dar um biquinho na canela, já dava da cintura para cima, já era cartão vermelho, né? Tá. Mas isso pela falta de experiência, pela falta de vivência. A partir do meu segundo mandato, eu confesso que adversário só porque não estamos no mesmo partido, né? Mas só por isso, porque eu confesso que hoje eu tenho uma relação assim muito amistosa com todos, né? Na Assembleia eu fiz 4 eleições para presidente, em todas as 4 eu fui eleito por unanimidade. Então isso é fruto de um relacionamento que eu diria acima de tudo respeitoso. Eu tenho muito orgulho de ter feito 4 eleições para presidente e em nenhuma delas, mano, eu tive qualquer conversa que não fosse publicável, que não fosse republicana. Então isso eu tenho, uma das coisas que mais me orgulha na minha carreira. Mas essa relação respeitosa é que faz com que você, ao invés de fazer inimigos, você faça aquilo que é muito melhor, que é fazer bons amigos. Ô Júlio, o Brasil vive nos últimos 8 anos, está vivendo uma loucura, uma divisão entre esquerda e direita, entre valores extremos, né? Você tem a presença do próprio STF muito maior do que sempre teve, né? Como é que você enxerga isso como presidente da Assembleia Legislativa? Olha, eu acho que com a minha vivência política, né, e tudo que eu já pude observar, né, como falei há pouco, desde 1985, naquele momento histórico do Brasil, que foi a transição do regime militar para o regime civil democrático, né? A minha experiência me diz que a sabedoria está mais ao centro, né? Eu acho que a gente precisa um pouco mais de equilíbrio. Mas tem coisas que elas são apenas da narrativa, né? Tá. Porque se você fizer uma pesquisa e perguntar, você acredita em Deus? No Brasil, certamente 90% vai dizer que acredita, né? Você é um homem de família? 90% vai responder que é de família. Você gosta da sua pátria? Eu amo a minha pátria, eu amo meu país. Também vai ser um percentual muito alto. Então, a rigor, as pessoas estão pensando iguais e estão discutindo porque se acham diferentes. Então, eu acho que isso... Mas a próxima eleição, eu acho que a eleição de 2026 para a presidência da República vai... Dar uma apaziguada, na minha avaliação, vai apaziguar. Porque, a rigor, esses movimentos, eles têm que ter os seus líderes. O grande líder da chamada esquerda, né? É o atual presidente Lula. O grande líder da direita é o presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que o ex-presidente Bolsonaro não esteja na urna. Todas as previsões indicam isso. Ele hoje está inelegível. E acredito que o presidente Lula hoje é perfeitamente batível na eleição. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter as candidaturas de centro-direita, né? E eu citaria aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de Goiás, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, o governador de Minas, Zema. Todos eles são pessoas de centro-direita. E são aqueles que um desses aí vai presidir o Brasil a partir de Esse é o melhor caminho 2027. Brasil, eu acho que é o melhor caminho é o melhor caminho para o Brasil, sem dúvida nenhuma. É o caminho do equilíbrio, do centro, né, sem radicalismo, né, e com pessoas com experiência. Ô, Júlio, mas eu citei aqui 4, né, presidenciáveis, né, Tarcísio, Caiado, o Ratinho e o Zema. 4 presidenciáveis com larga experiência de política e experiência também administrativa. Então, acho que o país vai viver um outro momento a partir de 27. Eu estou muito esperançoso. Quando você fala isso, Júlio, a gente nota que você é um político que aparece quando tem que aparecer, né? Você não é um político tiktoker, você não é um político de rede social, você não fica fazendo dancinha
para aparecer, você não fica inventando essas histórias, né? Eu acho que a dancinha é porque eu nunca aprendi a dançar. Se não tem fazer também, tem vontade de fazer também? Você não tem cara que tem vontade de fazer a dancinha, pô. As pessoas precisam se comportar da forma como elas são, né? Eu acho que tem pessoas que se comunicam muito bem, né? Sendo autênticas, né? Mas tem coisas, e eu digo muito isso para minha assessoria, para as pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, não, isso aí vai me desculpar, mas eu não vou fazer, que isso não combina comigo. Mas sabe que tem que ter um mínimo de combinação com o ator, né? Não, mas eu falo isso para você porque é o seguinte, para mim, cara, quanto mais um presidente da República está em evidência o tempo todo, para mim é terrível para o país, Júlio. Sabe, quando o político é o centro, né? Cada passo do político cara, para mim o político ele tem que fazer o trabalho dele. Exatamente. Para mim as pessoas percebem, reconhecem, né? Se for bem feito, as pessoas não reconhecem se for mal feito, mas tem que deixar também um espaço para as pessoas avaliarem, né? Todo tempo parece que incomoda, né? Poxa, você está discutindo o que não deveria. Eu acho que daqui a pouco cansa. Cansa também, né? Então, faz o seguinte, fazer um intervalinho rapidinho, eu tenho o prazer de receber ele comigo aqui, uma figuraça, né? Ele, deputado estadual, presidente da Lesc, Júlio Garcia, rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a política nos conecta, ele está aqui comigo, figuraça, prazer de entrevistá-lo pela primeira vez, e olha que demorou, mas veio, deputado Júlio Garcia comigo aqui, presidente da Assembleia. Deputado, estamos falando de várias coisas, tem um amigo em comum que mandou um abraço pro senhor aqui, eu queria que o senhor escutasse aqui. Quero mandar um abraço aí, mano, pro meu amigo e grande líder, nosso maior líder aqui do Sul, Júlio Garcia. Um abraço, fiquem com Deus aí. Um baita programa, hein? Nosso querido amigo Michels. Nosso querido vice-prefeito aí mandou um abraço. Vice-prefeito da Içara. Abraço, Michels. Então é tu que tá escutando. Ô, Júlio, a gente tá falando de poder, de amizade, nessa relação, a gente falou sobre fazer inimigos e não fazer inimigos, né? Você falou que sentar numa mesa e um bom café pode resolver muita coisa. A experiência política te deram isso? Você entendeu que, tudo dá para resolver com uma conversa? Eu me considero privilegiado nisso. Eu consegui perceber ao longo do tempo a minha evolução. Evolução de comportamento, a percepção das coisas, aprender a escutar, respeitar as pessoas, né? Ouvir mais, falar menos. Isso tudo foi um aprendizado. Eu me sinto assim muito bem tendo percebido essa evolução, né? Sem ter planejado isso, né? E foi tudo acontecendo meio ao natural, mas eu percebi essa evolução. Eu hoje tenho assim até uma ponta de orgulho disso, porque como é bom a gente se sentir ficando menos ruim, né? Me diz uma coisa, essa história de sentar na mesa e conversar, imagino que você já teve muitas conversas duras, né? Você estava em Brasília agora, na história do Morro dos Cavalos, né? Que não vai com certeza ser uma conversa muito fácil, né? Quais foram as mais duras conversas da tua vida? As políticas, né? Eu tive conversas duras com o ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Duras que eu digo no sentido de eu colocar uma posição, não arredar pé, ele tentar me convencer e eu não me convencer, e no final ele tinha muita capacidade política, ele era um monstro também, grande líder, grande líder, e ele acabar se convencendo em algumas situações. Quem é que era mais teimoso, você ou ele? Não, mas quem é mais teimoso, não, mais resiliente, não, tem a palavra bonita para teimosia. Qual dos dois? Eu não sei se tem adjetivo bonito para isso. Qual dos dois? Eu acho que... mais firmes, vai. O Luiz era muito firme. Em posição? O Luiz era muito firme, o governador Luiz Henrique era um homem firme. Sim. Mas era uma pessoa extraordinária. Como foi um momento assim que eu vivi na presidência da Assembleia, né? E o governador Luiz Henrique, de outro partido, né? E eu tendo essa responsabilidade que eu tinha partidária, então os embates eram muito frequentes. Mais calorosos? Mas eram calorosos, mas respeitosos, né? Entendi. Quando a gente precisava ter uma conversa mais dura, a gente fazia só nós dois, né? Na sala
na sala de despacho lá da Casa da Agronômica. Mas eram frequentes essas conversas ou não? Eram frequentes. O governo do Luiz Henrique era um governador muito político, era um visionário, uma pessoa que pensava grande, né? Sonhava muito, pensava num país diferente, era defensor de determinadas teses, né, pro Brasil, como o Pacto Federativo, que ele defendia com muita ênfase, né, enquanto governador, depois como senador, no período em que ele ficou no Senado, antes de falecer. Ele era uma pessoa, realmente, eu considero que Luiz Henrique foi um grande líder. Aliás, Santa Catarina é o estado que é, exatamente pela capacidade de alguns dos seus governantes. Alguns não, muitos dos seus governantes. Eu diria, né, não é do meu tempo, mas a gente lê, né, e conhece. O governador Jorge Lacerda foi uma grande figura. O governador Celso Ramos foi um gestor muito criativo, né? Ele transformou o estado de Santa Catarina. O governador Jorge Bornhaus, o governador Espiridião Amin, né, também foram exemplos de governadores que ajudaram a escrever a história desse estado. O governador Antônio Carlos Conde Reis também deixou marcas assim na sua passagem. Então, essas gestões, né, desses governadores, elas acabaram forjando um estado pujante como é Santa Catarina, né, e que hoje é destaque dentre todos os estados da federação. E eu sempre digo o seguinte: as cidades são melhores quando tem bons gestores. E o que é um bom gestor? Bom gestor é aquele que transforma, né? Eu cito exemplo, o prefeito Clécio Salvaro transformou a cidade. Criciúma é outra cidade depois do prefeito Clécio Salvaro, né? Chapecó é outra cidade depois do prefeito João Rodrigues. E outras tantas cidades que se transformam graças a administrações que realmente fazem gestão com G maiúsculo, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, Santa Catarina viveu isso, né? O estado foi bom na medida em que teve bons gestores. Seu maior adversário foi o Luiz Henrique na história da sua vida política? Sabe, assim, de adversário mesmo, de ideias, de confronto. Mas não vai falar de inimigo, você falou que era só adversário, foi ele? Ou não, teve algum acho outro? Que não, acho que de embate eu acho que com o ex-governador Espiridião Amin foram mais calorosos os embates, né? Com o governador Luiz Henrique eu tive uma convivência muito próxima, porque ele era muito político, né? E gostava muito de dialogar com a Assembleia, como eu era presidente, né? Não era o caso no tempo do Espiridião, né? Mas os embates com o Espiridião lá atrás eu também era mais novo, né? Tá, entendi. O Espiridião também gosta do argumento. Gosta, também, né? E discutir com ele, divergir com o Espiridião não é tarefa fácil, não. Você lembra do Espiridião no Show do Milhão ou não? Lembro, claro que lembro. Ele no Show do Milhão, eu lembro dele no Show do Milhão, rapaz. Ele queria ensinar o Silvio Santos. Você não lembra disso? Ô, Júlio, como é que você lida com a bajulação? Porque, ser presidente da Assembleia, inevitavelmente você vai ter bajulador embaixo de você. Como é que você lida com isso? Como é que você entende quem realmente está só lhe bajulando e quem quer uma aproximação política de verdade, sabe? As pessoas que me conhecem, que estão em torno de mim, que me conhecem um pouco melhor, não se arriscam a bajular. Porque realmente eu abomino. A bajulação é abominável. Some daquilo. Eu normalmente levo muito na esportiva, quando alguém vem com elogio demais, eu disse, tá bom. Menos um pouco, menos. Dá uma seguradinha, Não faz bem, sabe que não faz bem. Eu sempre digo que você ter, na política, o governante ter oposição faz bem, porque normalmente você corrige rota, você presta atenção em algumas coisas que, quando não tem oposição, a coisa vai correndo frouxo, você sempre está achando que está tudo bem, né? Agora me diz uma coisa, a gente falou sobre os governadores, antes ali os políticos terem muita expressão. Você, como presidente da Assembleia, você tem que tomar muito cuidado com as suas posições, né? Porque elas podem reverberar
E muito no estado de Santa Catarina. Qualquer líder que ocupa um determinado espaço tem que tomar cuidado com as palavras. Você toma cuidado com as suas? Na medida do possível, sim. Sempre procuro me policiar. Como eu disse, aprendi ao longo do tempo falar menos, escutar mais. Né? Mas não é raro num determinado momento você. Mas o que te tira do sério? Você correu o risco de. O que te tira do sério de verdade? Hoje confesso que nada me tira do sério. Não, vai tranquilo. Não, eu sou bem tranquilo. Nossa. Não tem. Não precisa, não tem nada de. Não tem. Tá, e uma coisa que eu gosto de perguntar para políticos: você já foi muito enganado? E quando eu falo enganado, é no ponto de vista de acreditar realmente em um outro político, no ponto de vista esse eu acho que vai dar bom. E não deu merda nenhuma? Claro que sim, já fui muito enganado. Já me enganei muito, que é a escolha da gente, né? Então, você escolhe, eu diria que eu não fui enganado, eu que me enganei ao escolher, né? Mas no fundo você já não sabia. É isso aí, acho que não vai dar nada. Eu vou investir aí, mas não. Não, a gente se engana, a gente se engana. É como na vida. Eu volto a dizer, a política é como na vida. Às vezes você se engana com um amigo, se engana com um familiar, um primo que vai lá e te engana. Tu investe e não dá certo. Né? E já foi muito traído, Júlio, de investir e o cara não reconhecer? A traição que eu falo é o não reconhecimento, é não olhar para trás. Mais ou menos na linha do que a gente falou anteriormente. Às vezes a gente pensa em uma coisa a respeito de uma determinada pessoa, de uma determinada situação e se engana. É normal, isso é da vida, não é só na política. Agora eu perguntei uma coisa para você. Tem uma expressão que diz que Brasília é uma ilha e é muito distante do Brasil. Só que a gente vê a Assembleia Legislativa muito próxima de Santa Catarina, não reflete a mesma coisa de Brasília. É o sentimento, pelo menos eu como cidadão catarinense tenho. Né? Isso por quê? Porque o nosso político, ele entende política diferente aqui? Não, eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu em relação à Assembleia Legislativa foi a evolução, né, do parlamento. A Assembleia, há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, ela era fechada. Os deputados se reuniam, decidiam e ninguém tomava conhecimento de nada. Com o advento da comunicação, né, com a implantação da TV Assembleia, com os meios de comunicação mais ágeis, né, eu diria que a comunicação transformou a Assembleia. Então essa comunicação acabou acontecendo, né, e como a comunicação ela aconteceu de forma muito significativa nessa relação parlamento, né, representante e representado, eu acho que ela se aproximou um pouco mais da sociedade, né, e isso é perceptível. A Câmara e o Senado ficam muito distantes da população, né? Eu diria que acho que foi o ministro Paulo Guedes que disse, né, lá pelas tantas, se não estou enganado, disse que o ideal seria a gente ter menos Brasília e mais Brasil, né? Mas o que nós vemos hoje é muito Brasília e pouco Brasil, né? Eu vejo quando vou a Brasília, e fui agora, parece que a gente está num outro mundo mesmo. Outro mundo, né? E tudo muito distante. Vou dar um exemplo bem recente. Eu estava na reunião com o ministro Renan Filho e estavam lá os dirigentes da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte, e eu fiquei imaginando uma figura lá de terno, gravata, todo engomado, né, falando sobre o Morro dos Cavalos. Ele conhece o Morro dos Cavalos do papel. De uma foto, no máximo. Uma foto no máximo, né? De ouvir falar dos relatórios técnicos, né? Nunca ficou parado na fila. Nunca ficou parado na fila, nunca veio ali. Então essa distância do poder, daquilo que acontece na vida real, essa distância é muito ruim. O país é muito grande, né? Brasília é muito distante e nós temos essa situação. Aí eu volto ao que pregava o governador Luiz Henrique, claro, malhando em ferro frio, porque é uma coisa muito difícil de mudar essa realidade no Brasil. O pacto federativo, né? Os dinheiros deviam ficar aqui, nos estados e nos municípios, né? Aqui é que a gente sabe o que é necessário, aqui é que a gente sabe o que precisa, é aqui que a gente mora, né? Então, eu acho que esse pacto federativo seria muito bom. Não vejo nenhuma chance disso acontecer, né? E para mim a única coisa que poderia melhorar definitivamente o Brasil seria uma constituinte independente, escolhida apenas para fazer uma revisão constitucional. Depois acabou o mandato até logo, não pode mais se eleger, não pode mais nada, né?
pessoas que pudessem realmente dar uma contribuição para o país, fazendo uma reformulação de toda a legislação vigente, né, através de uma Constituição nova, reformada, né? A nossa Constituição data de 1988, né? Lá se vão 37 anos, 38 anos. Então é uma Constituição que foi recebendo emendas, mas eu diria que meio que uma coxa de retalho, né? Remendos, seriam emendas, serão remendos, né? Então eu acho que uma Constituinte independente, exclusiva, ela poderia ser realmente a solução para o país, para a gente realmente mudar algumas coisas. Júlio, não dá tempo para mais nada, sei que você tem compromisso, fico muito feliz de recebê-lo aqui, né? Os microfones da 92 são seus, né? Você está muito mais em casa do que eu aqui, essa casa é sua bem antes do que ser minha, né? Atílio Fontana, que foi o fundador da Sadia, né? Uma grande empresa catarinense, depois virou nacional e multinacional, e ele tinha em Concórdia, onde era a sede da empresa, ele tinha uma rádio também. Aí ele foi dar uma entrevista pro Mano, como no caso aqui, e no final o radialista disse para ele: seu Atílio, então encerramos a nossa entrevista, os microfones são todos seus. Diz ele assim: só os microfones? Não, a rádio toda é minha, né? Não é o meu caso. Não é o teu caso, Júlio. Mas eu te agradeço, mano, muito obrigado pelo carinho aí, por ter me recebido aqui, estou sempre à disposição, é sempre muito bom conversar com você, conversar com os ouvintes aqui da 92.5, da Rock Pop. Bom demais. Deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia. Obrigado, deputado. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa: gostando ou não de política, meu caro, somos todos humanos. A música